Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live número 41. Já passamos a live número 40, a live número 41, onde a gente vai conversar justamente sobre o melhor investimento para tu investir, para tua reserva de liquidez ou um dinheiro para tu investir, para tu resgatar em até 2 anos. Qual o melhor investimento para isso? Eu vou te ensinar passo a passo, eu vou te mostrar na prática como investir, porque eu vou pegar uma parte do meu dinheiro, uma parte simbólica, e vou investir ali justamente para demonstrar os cliques até que tu tem que dar. Eu vou te explicar também, obviamente, antes disso, qual o melhor investimento para a tua reserva de liquidez, que tu pode conhecer aí como fundo de emergência, reserva de emergência, reserva de segurança, colchão de liquidez, vários nomes. Eu vou te explicar por que eu chamo de reserva de liquidez e para mim esse é o nome mais apropriado, e também para investimentos, um dinheiro que tu vai investir para resgatar em até 2 anos. Então vale para 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, certo? E que para algumas pessoas também vai valer para mais tempo, mas isso é um papo para outra aula, não vamos entrar aqui, vamos focar e ser específico nesse assunto, certo? E enquanto a galera vai... Antes de eu ter falar isso, essa é uma exclusividade aqui do canal, uma exclusividade minha, isso tu não encontra em nenhum outro lugar. Essa é uma live que não é ao vivo, tu já viu isso? Uma live que não é ao vivo, exatamente, essa é a live 41, não é ao vivo, ela está sendo publicada no modo estreia, tá? Então isso significa que eu tô ao vivo contigo, mas esse vídeo aqui é gravado, ele não é ao vivo, eu tô ao vivo contigo no bate-papo, certo? Que tá justamente do lado e tu pode me fazer perguntas no decorrer dessa aula aqui que eu vou te responder no bate-papo. Mas essa aula não é ao vivo, mas continua, e isso é a nossa live, continua sendo o nome de live 41, certo? E ponto final. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vai recebendo a notificação, vai chegando aqui, vou te explicar rapidamente quem sou eu. Não sei se tu já me conhece, não sei se tu já assistiu uma aula ao vivo minha, uma aula gravada minha, não sei. Mas, se a gente ainda não se conhece, muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho, eu sou o criador do programa Investidor Sempre em Alta, que é um treinamento 100% online, onde eu ensino pessoas comuns a começarem a investir do absoluto zero, estarem com seus investimentos sempre em alta. E para estarem sempre em alta, para não correrem risco de perder dinheiro, elas não precisam ficar recebendo esmola, que é a rentabilidade dos investimentos mais conservadores que a maioria das pessoas investem, certo? E ainda consegue tudo isso dedicando apenas 30 minutos por mês, certo? Por meio da construção da Magar, que não é o que eu vou explicar agora, porque o meu objetivo aqui não é falar sobre o curso, sobre o meu treinamento. Ah, Vinícius, tu quer me vender? Não, não quero te vender. Tanto que as inscrições estão fechadas, não tem vaga para o meu curso aberta nesse momento da transmissão dessa aula aqui. A próxima turma eu nem sei ainda quando que vai rolar, quando que vai acontecer. O nosso foco aqui é o conteúdo de hoje, que eu vou dar os meus 110% para te ensinar justamente qual é o melhor investimento para tu construir, né, a tua reserva de liquidez, e também o melhor investimento para resgates, para um dinheiro que tu precisa resgatar em até 2 anos. Vinícius, tu dá recomendação de investimento? Eu sempre pontuo essa pergunta aqui porque tem muita gente que me pergunta, tu dá mentoria personalizada, consultoria individual, recomendação de investimento? Não, absolutamente não, nada disso acontece por aqui, certo? Por quê? Eu não quero que tu seja, a parte da mentoria, da consultoria, eu fazia isso até maio de 2019. Depois eu parei para focar justamente no meu treinamento que se chama Programa Investidor Sempre em Alta, e as vagas estão encerradas, não vamos mais falar sobre isso aqui agora, certo? Eu não dou recomendação de investimento, por quê? Porque eu quero que tu seja livre, eu não quero que tu seja meu escravo, não quero que tu seja minha escrava, que tu dependa de mim para fazer teus investimentos, que tu precise ficar lendo um monte de coisa para definir onde investir. Eu quero te ensinar a tu ter inteligência na hora de fazer teus investimentos. De forma que tu precise pouco tempo para investir bem o teu dinheiro, para investir e ter rentabilidades superiores até a média dos investidores profissionais. Isso é muito comum acontecer com meus alunos. Então, eu não vou te recomendar nenhum investimento, eu vou te apresentar várias coisas, eu vou te ensinar várias coisas para tu ter liberdade de tomar tuas próprias decisões. Antes de cada aula eu sempre falo isso, eu pontuo isso e faço questão de fazer isso, porque realmente esse é o meu objetivo, te dar liberdade, não te escravizar. E de forma que tu fique dependente de mim para investir teu dinheiro, certo? Tudo isso entendido, já estamos aí nos bons minutos de aula ao vivo. Então, pessoal que está chegando aí, que já assistiu pelo menos uma aula minha, seja ao vivo, seja gravação, já manda aí no bate-papo. Eu sei que não é ao vivo, mas é a nossa live, então manda no bate-papo hashtag das antigas. Se tu é novato ou se tu é novata, ou seja, se tu não assistiu nenhuma aula minha até hoje, deixa aí hashtag novatos, mas deixa mesmo, pô, não vai criar uma ferida no dedo, não vai dar doença no teu dedo por tu deixar essa hashtag. Por que isso? Porque eu gosto de ver quem é que está frequentando, quem é que está continuando
assistindo e participando das nossas aulas e também as pessoas novas que estão chegando por aqui, porque realmente o nosso objetivo, a gente está formando uma grande comunidade de investidores sempre em alta. Então deixa o hashtag e um último aviso antes da gente entrar especificamente no tema dessa aula de hoje. Não fica no limbo. Aqui a gente tem um combinado, a gente tem justamente um compromisso, não é combinado, é um compromisso de não ficar no limbo. Se tu tá aqui, tu tá assistindo, faz 5 minutos que tu tá me escutando e tu quer realmente saber qual é o melhor investimento para tu investir para tua reserva de emergência, para tu resgatar em até 2 anos, não fica no limbo, poxa, não fica só assistindo inerte aí. Clica no gostei ou clica no não gostei, faz alguma coisa, não pode ficar parado. Clica aí logo. Por quê? Por que eu falo isso, né? Às vezes é meio chato a gente estar falando isso, mas por quê? Quando tu clica no gostei, a plataforma entende que esse assunto é relevante e ele distribui para mais pessoas. Assim tu não está ajudando só a mim também, aí eu consegui passar uma mensagem para mais pessoas, mas também a várias pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo, certo? Então já clica no curtir, se for da tua vontade, pega e compartilha se tu acha que vai valer a pena, compartilha esse vídeo, essa aula com outra pessoa que também queira aprender justamente o que tu quer aprender hoje. Então vamos lá, vamos começar o tema da nossa aula de hoje. Qual é o tema? Relembrando, o melhor investimento. Eu vou te explicar qual é e na prática eu vou investir, te mostrando da tela do meu computador o melhor investimento para tu investir. Para tua reserva de liquidez, eu vou te explicar o que é isso também, e também um dinheiro para que tu precise resgatar em até 2 anos, tá? E por que é importante a gente falar sobre isso? Por que eu decidi fazer uma aula especificamente e com profundidade sobre esse assunto? Porque aqui não tem superficialidade. Se tu quer diquinha rápida, um videozinho de 10 minutos, tu não vai encontrar aqui. Essa aula não é de 10 minutos, nem de 20, nem de 30. Vai ser um pouco além, porque a gente entra com profundidade. Conteúdos superficiais, resultados mais superficiais, infelizmente. Conteúdos mais profundos, resultados melhores, porque a gente entende o conceito da coisa, a gente entende as coisas e não precisa ficar dependendo dos outros. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Qual o grau de importância da gente falar sobre isso? Primeiro ponto, eu tenho que entender que quando eu vou começar a investir meu dinheiro, eu tenho que passar por um passo a passo. Eu tenho que planejar os meus investimentos. Primeiro eu invisto numa coisa, depois noutra, depois noutra. Eu tenho que planejar meus investimentos e separar em caixinhas. Esse foi justamente o tema da nossa live número 40, certo? A última live antes dessa, que foi justamente como planejar os seus investimentos, certo? Então, vou começar a investir, eu tenho que fazer esse planejamento. Fiz esse planejamento, ok, tô 100%, posso começar a investir e colocar a mão na massa. Já comecei a investir, não fiz esse planejamento, nunca é tarde. Eu mesmo aprendi pela dor, depois de passando 2 meses, perder 35% do meu dinheiro porque eu fiz burrada e não segui esse planejamento que eu tento passar e ensinar para todas as pessoas que estão começando a investir hoje. Mas eu fui lá, replanejei, dei um passo atrás e aí eu entrei na rota certa. Então, independente se tu já começou a investir ou se tu quer começar a investir, tu tem que fazer esse planejamento dos seus investimentos. Depois dessa aula aqui, assiste a live número 40, onde eu explico todos os detalhes sobre isso, certo? O que a gente vai fazer aqui nessa aula? No planejamento de investimentos, a gente divide os investimentos em investimentos para curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que a gente vai fazer hoje? Curto prazo. A gente vai pegar esses investimentos de curto prazo. Por quê? Porque o primeiro passo que todo investidor deve dar é formar a sua reserva de liquidez. Talvez tu tenha aprendido que reserva de liquidez é a mesma, não por esse nome, mas por fundo de emergência, reserva de emergência, reserva de segurança, colchão de liquidez, vários nomes diferentes que a gente chega no mesmo lugar, chega na mesma coisa. Por que eu não chamo de reserva de emergência ou de fundo de emergência, que é o mais famoso por aí? Porque o dinheiro da reserva de liquidez, ele justamente, eu não vou usar ele só para emergência. Eu vou usar ele também para oportunidades. Eu resgatei parte do meu dinheiro da reserva de liquidez lá na greve dos caminhoneiros, certo? Que ocorreu em 2018, em maio de 2018, eu resgatei em junho, porque as ações estavam caindo muito e eu vi ali uma grande oportunidade de investimento, certo? Então eu resgatei uma parte da minha reserva para uma oportunidade. Só que eu não uso só para oportunidade, porque eu já tive que resgatar para uma emergência. Então não é nem reserva de emergência, nem reserva de oportunidade. É uma reserva de liquidez. O que é liquidez? A velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Por exemplo, investimento com baixíssima liquidez, investimento em imóveis. Para eu vender um imóvel, fui lá investir, comprei um imóvel. Para eu vender um imóvel físico, eu vou precisar de o quê? Meses, às vezes até anos para conseguir vender o meu imóvel, certo? Agora, um investimento na poupança, pior modalidade de investimento que existe no mundo, tem uma alta liquidez. Por quê? Porque no mesmo dia eu consigo sacar meu dinheiro, ou uma parte, ou todo o dinheiro que está investido na poupança, certo? Então, essa reserva de liquidez é justamente uma quantidade de dinheiro, eu vou te explicar o que é isso agora, uma quantidade de dinheiro que nós precisamos ter
para ter segurança financeira. Esse é o primeiro passo de todo investidor. Primeira coisa, quero começar a investir, tenho dinheiro sobrando, não tenho dívidas necessárias. Quero começar a investir, tenho que formar minha reserva de liquidez. Para que eu vou usar minha reserva de liquidez? Para emergências ou para oportunidades. Emergências de que tipo? Se tu for empregado, tu pode ser demitido. Tu pode ser demitida, não esquece disso. Se tu for autônoma, profissional liberal, tu pode passar por um período complicado nos negócios, na tua profissão. Tu pode não estar sendo muito demandado, pode surgir uma nova tecnologia que substitua parcialmente o que tu faz, não sei. Pode acontecer várias coisas e momentos de crise acontecem. E a crise muitas vezes chega para todo mundo, certo? Quem consegue se reinventar sempre, algumas vezes não sofre tanto impacto, mas em geral acontece para todo mundo. Se tu é empresário, se tu é empresária, poxa, em algum momento vem a crise e os teus negócios talvez vão indo mal, talvez tu tenha que colocar mais capital, mais dinheiro na tua empresa, então podem surgir problemas profissionais. Além disso, problemas pessoais. O que pode acontecer? Pode acontecer uma doença na família, contigo ou com algum familiar próximo teu, comigo aconteceu comigo exatamente isso. Eu precisei resgatar um dinheiro justamente por causa de problema de saúde familiar, certo? Um outro problema que pode acontecer por exemplo, a única vez que eu quase bati o carro, e quase bateram em mim, na verdade, era o único dia da minha vida em que eu tinha carro, eu ainda tenho, em que eu tinha carro e estava sem a cobertura do seguro. Por quê? Porque eu estava indo para a vistoria. E quase bateram em mim. E se batem em mim, ou eu bato em alguém, dá PT no carro, perda total, poxa, perdi todo o dinheiro do carro. Certo? Então eu preciso ter um dinheiro que vai ser uma reserva para justamente esses momentos que eu posso vir a precisar. Assim eu posso ser demitido, meus negócios podem estar indo mal, momentos desesperadores para a maioria das pessoas podem acontecer, que para ti podem ser momentos tranquilos. E também é uma reserva de dinheiro que eu tenho alta liquidez, eu posso resgatar a qualquer momento, certo? Posso transformar a qualquer momento o meu investimento em dinheiro, isso que é a reserva de liquidez, tá? Justamente para eu aproveitar oportunidades. Então, o que eu tenho que definir, né? Eu tenho que definir que eu preciso investir, obviamente, numa modalidade de investimento com alta segurança e alta liquidez. Alta segurança por quê? Porque eu posso precisar a qualquer momento e o meu dinheiro não pode estar se desvalorizando 20%, 30%, né, quando eu for precisar investir. Eu não posso correr esse risco. Eu preciso de alta liquidez porque eu preciso transformar esse investimento em dinheiro de forma rápida. Tem que ser rapidamente. Vinícius, qual é o valor da minha reserva de liquidez? Isso depende dos teus gastos mensais, certo? Via de regra, existem pessoas mais arrojadas e pessoas mais conservadoras. E depende muito da natureza do teu trabalho também. Por exemplo, se tu for funcionário público, funcionária pública, tu pode, se quiser, ter 3 vezes os teus gastos mensais, não a tua renda mensal, os teus gastos mensais como reserva de liquidez. Eu oriento pelo menos 6 vezes, tá? Mas tem pessoas que, não, meu trabalho é super seguro, não vou ser demitido e tal, no máximo pode atrasar o salário, 3 meses é suficiente. Eu recomendo sempre 6, porque não é só salário, tem outras coisas que podem acontecer. Doença na família, estourou um cano em casa, manutenção de um imóvel tem que fazer, sei lá, bati o automóvel, várias coisas podem vir a acontecer. Se tu for funcionário de uma empresa privada, tu já tem um nível de risco maior da estabilidade do teu emprego, certo? Então tu pode ser demitido, etc. O que acontece? Pelo menos 6 vezes os teus gastos mensais como reserva de liquidez. Agora, se tu é profissional liberal, autônomo, autônoma, empresário, empresária, aí a incerteza no teu negócio é muito maior, certamente. Então, o ideal seria ali 12 vezes os teus gastos mensais como reserva de liquidez. Como assim 12 vezes meus gastos mensais? Se todo mês tu gasta R$2.000 para sobreviver, R$5.000 para sobreviver, vamos colocar o exemplo de 5, que é muito mais fácil a gente fazer a conta aqui. Bom, sou empresário, sou empresária e eu gasto por mês R$5.000, certo? Então, qual que vai ter que ser a minha reserva de liquidez? 5 vezes 12. 5 vezes 12 meses. 5.000 vezes 12 meses, R$60.000 vai ter que ser a minha reserva de liquidez. Se eu sou funcionário de uma empresa privada e o meu gasto mensal é de R$3.000 por mês, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18, 18.000 vai ser a minha reserva de liquidez. Ou, eu sou funcionário de uma empresa privada, eu quero ter a minha reserva de liquidez equivalente a 12 meses dos meus gastos mensais, eu sou mais conservador, tá tudo bem, tá tudo certo. O que tu vai fazer?
3 vezes 12 é igual a 36 mil reais a tua reserva de liquidez. Então, esse é o primeiro passo de qualquer investidor. Não dá para pensar, quero investir lá onde vai ter uma rentabilidade gigante no longo prazo. Não, pensa no hoje. Não adianta nada tu pensar no amanhã se tu não pensar no hoje. E não adianta nada tu pensar só no hoje sem pensar no amanhã. Tem que ter um equilíbrio nesse negócio. Só que para tu poder colocar o teu dinheiro, investir o teu dinheiro para render mais a longo prazo, tu tem que ter segurança financeira primeiro, para garantir que tu não fique desesperado em momentos que são desesperadores. Tu pode simplesmente, tendo uma reserva de liquidez, manter o teu padrão de vida tranquilamente na mesma linha, mesmo tu estando desempregado, desempregada, porque tu tem essa segurança financeira, entende? Se alguém adoecer na tua família, tu tem dinheiro justamente para ajudar aquela pessoa ou para ajudar a ti mesmo, se for tu esse caso. Então, primeiro passo, reserva de liquidez. Depois desse primeiro passo, a gente vai pensar nos nossos objetivos de curto prazo, certo? O que é objetivos de curto prazo? Poxa, quero fazer uma viagem daqui a um ano, quero fazer uma viagem daqui a um ano e meio, daqui a até 2 anos. Onde que eu invisto esse dinheiro? Justamente para eu resgatar esse dinheiro em até 2 anos. Pode ser uma viagem, uma festa de aniversário, um casamento, poxa, que mais? Comprar um carro, pode ser várias coisas, comprar uma casa, não sei quais são os teus objetivos, qual que é o objetivo que tu tenha, que tu precisa de dinheiro em até 2 anos. Aqui está o foco, certo? Porque primeiro eu tenho que garantir justamente a minha reserva de liquidez, depois eu penso nos meus objetivos de curto, médio e longo prazo de forma conjunta. Obviamente, como está mais perto, eu tenho que pensar nos objetivos de curto prazo antes, certo? Então, o que a gente tem que ter em mente, né? Quando a gente vai investir o nosso dinheiro, a gente tem que pensar onde que eu vou investir. Cada caixinha dessas, curto, médio e longo prazo, eu vou investir em uma alternativa, eu posso investir em uma alternativa diferente, abre mais um leque de oportunidades quanto maior for o prazo do meu investimento. Quando eu estou pensando onde que eu vou investir, eu tenho que lembrar da trindade impossível. Lembrar de onde tu aprendeu. Talvez tu nunca tenha ouvido isso, porque sou eu que chamo de trindade impossível. O que é trindade impossível? Todo mundo, quando vai investir o seu dinheiro, pensa que é um investimento perfeito, aquele investimento que tenha alta rentabilidade, alta segurança e alta liquidez. Ou seja, que renda muito, que vai multiplicar o meu dinheiro, que não tenha risco de perder dinheiro, um investimento só. Eu digo que isso é possível com o programa Investidor Sempre em Alta porque nós temos um método de investimento que combinamos investimentos de forma a não correr risco de perder dinheiro. Agora, um investimento com alta rentabilidade, sem risco de perder dinheiro no meio do caminho e com alta liquidez, ou seja, que eu possa rapidamente transformar o meu investimento em dinheiro, isso não existe. Não tem como fazer isso. Para eu conseguir isso, eu preciso ter um método de investimentos e combinar investimentos. É isso que o Investidor Sempre em Alta faz. Mas vamos voltar aqui para o nosso foco. O foco não é o método do Investidor Sempre em Alta. Então, quando eu vou escolher um investimento para o curto, médio e longo prazo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que privilegiar uma ou duas dessas 3 variáveis. Que 3 variáveis? Rentabilidade, segurança e liquidez. Então, quando eu penso no curto prazo, o que acontece? Curto prazo, o dinheiro da minha reserva de liquidez, eu preciso ter uma altíssima liquidez, eu preciso transformar rapidamente o meu investimento em dinheiro, porque pode vir uma emergência ou pode surgir uma oportunidade muito pontual, eu tenho que aproveitar naquele momento. Então, no mesmo dia ou no máximo em um dia, eu preciso resgatar esse dinheiro que está lá investido para reserva de liquidez. Para os meus objetivos de curto prazo, de até 2 anos, eu preciso ter uma liquidez justamente na data ou antes da data que eu vou efetivamente gastar o meu dinheiro para realizar um determinado objetivo, para alcançar um determinado objetivo, tá? Então, querendo ou não, se eu tenho uma alta liquidez, eu também preciso de uma alta segurança, porque não pode ser que, poxa, eu planejei uma festa de aniversário de 15 anos para minha filha. Obviamente eu não tenho uma filha de 15 anos, mas se alguém tiver aí, por exemplo, ou eu planejei o meu casamento, ou eu planejei uma viagem, ou eu planejei pedir a minha namorada em casamento numa viagem, como eu fiz, por exemplo, poxa, chegou lá, eu estou na hora de comprar as passagens, estou na hora de marcar o hotel, ajeitar tudo e meu dinheiro se desvalorizou 50%. Não pode, pô. Por quê? Porque eu preciso de uma certa quantidade de dinheiro que daqui a pouco tempo vou precisar, não posso correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Então eu tenho que ter alta liquidez, alta segurança. Com isso, eu vou ter que aceitar uma rentabilidade menor. Eu não vou focar em ter altos rendimentos aqui, nesse dinheiro que eu já sei que eu vou precisar daqui a pouco, certo? Eu vou focar em ter alto rendimento lá no meu dinheiro por longo prazo. É lá que a coisa muda, é lá que multiplica o dinheiro. Não fica pensando em migalha, em esmolazinha. Certo? Não fica pensando em esmolazinha. Todo mundo fica pensando em esmolazinha. Isso é a pior coisa para tu fazer.
Pensa, separa nas caixas certas, depois de sair daqui assiste a live número 40 e aí sim tu vai fazer um efetivo, um eficiente planejamento dos investimentos. Então, sabendo que eu tenho que privilegiar liquidez, segurança e eu vou ter que abrir mão da rentabilidade, vou ter que pegar a rentabilidade média do mercado, o que eu vou fazer? Posso investir em ações, em fundos imobiliários, em renda variável de forma geral? Não. Por quê? Porque a segurança é menor nesses investimentos se eu invisto isoladamente. É muito menor, porque o meu dinheiro pode se desvalorizar, eu não posso correr esse risco, eu tenho que investir então onde? Na renda fixa, em investimentos mais conservadores. Só que depende também da renda fixa, existem bons investimentos de renda fixa e péssimos investimentos de renda fixa. Péssimos. Então, o que todo mundo faz? O que geralmente a maioria das pessoas faz? Pegam e investem na poupança. Por quê? Porque na poupança não é isenta de imposto de renda, a poupança eu posso resgatar o meu dinheiro no mesmo dia, eu preciso hoje, eu vou resgatar hoje. Então a maioria das pessoas fazem isso. Esquece isso, a poupança é a pior modalidade de investimento. Ela rende sempre menos que o título público mais conservador que existe no país. Ou seja, no investimento mais conservador, mais seguro que existe no país, rende mais do que a poupança. Então esquece a poupança. Aí um segundo grupo de pessoas, um pouco menor, investe justamente em CDBs com liquidez diária dos bancos, LCIs ou LCAs, ou seja, nos produtos bancários, os investimentos bancários. Só que o investidor sempre em alta, ele não investe nisso. Ele não investe em CDB, ele não investe em LCI, ele não investe em LCA, só que eu já dei uma aula justamente sobre isso, mostrando por que nunca vale a pena investir em CDB, LCI e LCA. E quanto maior a taxa de rentabilidade desses investimentos, pior é o investimento. Então, se tu quiser saber exatamente sobre isso, por que o investidor sempre em alta não investe em CDB, LCI, LCA ou qualquer coisa relacionada a isso que não sejam títulos públicos, o que tu faz? Assiste a live número 37. Live hashtag 037. Procura no meu canal no YouTube que tu vai encontrar lá e tu vai entender exatamente por que o investidor sempre em alta não olha e quanto maior a taxa de rentabilidade desses investimentos, pior é o investimento. Então, beleza, a gente não está na massa que investe na poupança. A gente não está na segunda massa ali um pouco menor que está investindo em CDB, LCI e LCA. O que sobra pra gente? Poxa, investir em títulos públicos. E aí a maioria das pessoas vai pensar assim, peraí, eu já li, alguma vez eu já ouvi em títulos públicos que eu tenho que respeitar a data de vencimento, prazo de validade. Como é que acontece isso? Todo investimento de renda fixa, todo investimento conservador que a gente faz, todo esse investimento ele tem um prazo de validade, que se chama data de vencimento. Então, eu tenho que esperar chegar essa data de validade, eu invisto e investi o meu dinheiro, tá? E aí a taxa de rentabilidade daquele título público, digamos, é 10% ao ano. Então ele rende 10% ao ano, tá? Se eu chegar até a data de validade, que digamos que esse meu caso é para 2025 ou para 2022, daqui 3 anos, para 2022, o que acontece? Eu vou ter a rentabilidade do meu dinheiro, 10% ao ano. Agora, se eu vender no meio do caminho, que é o meu caso, porque eu preciso para no máximo 2 anos, eu posso inclusive ter prejuízo, ou também posso ter um lucro muito maior do que o esperado, certo? Isso acontece com 2 dos 3 tipos de títulos públicos que existem, tá? Quais são os 3? O Tesouro IPCA+, o Tesouro Prefixado e o Tesouro Selic. Com o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Prefixado, isso acontece. Se eu vender antes da data do vencimento, o que acontece? Eu posso ter prejuízo ou até uma rentabilidade maior que a contratada, mas lembra, eu não posso correr o risco de ter prejuízo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou focar onde eu não tenho risco. Se tu quiser entender exatamente como que funciona essa dinâmica aqui, é a dinâmica da marcação a mercado. Que dinâmica é essa? Que quando eu vender antecipadamente um título público, eu posso até ter prejuízo ou ter uma rentabilidade muito maior do que aquela que aparece para mim ali. Eu, por exemplo, nesse momento estou tendo uma rentabilidade de 60%, estou ganhando 60% no investimento em um título público em pouco mais de um ano e meio, menos de um ano e meio, na verdade, de investimento. E eu mostrei, inclusive, nessa live Mão na Massa 012. Então, se tu quiser saber exatamente sobre isso, vai para a live Mão na Massa 012 que tu vai entender tudo isso. Aí, sobra o Tesouro Selic. Onde que a gente investe? No Tesouro Selic. É isso aí? Não, na verdade não. Esquece esse papinho da manada, todo mundo vai te dizer para investir no Tesouro Selic, mas tem uma oportunidade melhor. Existe uma alternativa melhor que foi lançada há relativamente pouco tempo. Em março de 2019 foi lançada essa alternativa, que é o quê? Que é justamente o que eu faço. Melhor do que eu te dizer o que tu deve fazer, é eu te dizer o que efetivamente eu faço. Onde que eu invisto meu dinheiro? Da reserva de liquidez e aquele dinheiro que eu vou ter que resgatar em até 2 anos.
em um fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração? Vamos lá, é uma longa frase. Fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Essas três partes são importantes. Fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. O que é um fundo DI do tipo simples? Tá? Um fundo DI do tipo simples é um fundo de investimento onde a gente investe e lá existe um gestor. Então, o que acontece? Esse fundo capta dinheiro de vários investidores diferentes. Aí o gestor desse fundo, é o profissional do mercado financeiro, ele vai lá e investe esse dinheiro e nos paga uma rentabilidade. Como ele está fazendo um trabalho de gestão desse dinheiro, geralmente a gente tem que pagar uma taxa de rentabilidade, certo? É o que acontece. Os fundos DI do tipo simples, por regulamentação, eles têm que investir pelo menos 95% do seu dinheiro justamente em títulos públicos. Os outros 5% eles podem investir em outras alternativas, mas nada de investimentos mais arriscados como investimento no exterior, investimento em crédito privado, em debêntures, CRIs e CRA. Se tu não souber o que é isso também nesse momento, fica tranquilo, fica tranquila, relaxa. Lá na live, hashtag 037 eu explico o que é isso, tá? Então, esse é um tipo de fundo de investimento que tem o menor risco do mercado. E qual é a grande vantagem, né? Qual é a grande diferença, né? A maioria dos fundos DI do tipo simples, o que eles fazem? Eles pegam o dinheiro e investem no próprio Tesouro Selic. Só que existem alguns fundos que não cobram taxa de administração, que não cobram nenhum tipo de taxa. Quando a gente investe no próprio Tesouro Selic de forma direta, certo? Direta, o que acontece? A gente tem que pagar uma taxa de custódia no valor de 0,25% ao ano. É uma cobrança automática, no primeiro dia útil de janeiro e julho vai ser debitado da nossa conta na corretora, tá? Esse valor é equivalente a 0,25% ao ano, a metade em janeiro, a metade em julho, tá? E aí o que acontece? Quando eu invisto num fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração, eu invisto no Tesouro Selic e também qual o grande benefício aqui? Eu não preciso pagar essa taxa. Então eu invisto com taxa zero. Tá, mas espera aí, Vinícius, por que um fundo de investimento, o gestor vai trabalhar de graça para mim? Essa estratégia se chama de cross-selling, é uma estratégia empresarial. O que acontece? Ele deixa tu investir nesse fundo com taxa zero de administração, só que com o tempo, querendo ou não, ele vai te mandar alguns e-mails, porque ele tem acesso ao teu e-mail, e ele vai te mandar ofertas, propostas para tu investir em outros produtos dessa mesma gestão, entende? O que eu faço? Eu invisto só no fundo DI, não invisto nos outros produtos e tá tudo bem. Qual outra grande vantagem? Quando eu invisto no Tesouro Selic, esse tipo de título público, que é o investimento mais conservador e mais seguro que existe no nosso país, eu, justamente, quando eu vou pedir para resgatar o meu dinheiro, o que acontece? Eu preciso esperar um dia útil passar para eu conseguir resgatar esse dinheiro. Então, pedi hoje. Hoje é, digamos, quarta-feira é dia útil hoje. Pedi para resgatar o meu dinheiro. Eu só vou conseguir pegar esse dinheiro efetivamente um dia útil depois, que vai ser na quinta-feira se não for um feriado, se for um dia útil. Quando eu invisto num fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração, além de eu ter a taxa zero de administração, eu consigo resgatar esse dinheiro no mesmo dia na maioria dos casos. Então eu consigo ter aquela liquidez, a mesma facilidade da poupança, tendo uma rentabilidade maior que o Tesouro Selic, que sempre rende mais do que a poupança. Qual a única desvantagem desse fundo DI do tipo simples, que na verdade é de todos os fundos DI, mas também os do tipo simples com taxa zero de administração? Existe a cobrança do Come Cotas, que é uma antecipação do imposto de renda. Então, todo mês de maio e de novembro, uma parte do meu investimento que vai estar rendendo de forma positiva vai ser comida como imposto de renda. Esse imposto de renda eu já teria que pagar lá no fim do prazo, na hora que eu fosse resgatar o meu dinheiro, certo? Na verdade não tem um prazo o fundo DI, mas toda vez que eu for resgatar o meu dinheiro, eu vou precisar pagar imposto de renda, tá? E o que acontece? Mesmo havendo essa cobrança do Come Cotas, ele vai render mais que o Tesouro Selic e vai render mais que a poupança. Então, a gente consegue ter um rendimento ligeiramente maior, mas o principal não é pelo rendimento. O principal para a gente investir é que a gente consegue resgatar o dinheiro no mesmo dia, se respeitar alguns horários que eu vou te apresentar, demonstrando na tela do meu computador quais as alternativas que existem hoje para tu investir o teu dinheiro, tá? Só que tu tem que entender uma coisa, não é qualquer fundo DI do tipo simples. Tem que ter taxa zero. Tem fundos, deixa eu te mostrar aqui na tela do meu computador agora. Dá uma olhadinha aqui nesses 3 fundos DI do tipo simples, certo? Que não tem taxa zero da administração. O que acontece com eles? Eu peguei aqui 3 exemplos, tá? 3 exemplos. Um do Banco do Brasil,
um outro do Santander e um outro do Bradesco. Via de regra, o que tu vai precisar? Tu vai ter que abrir uma conta em uma corretora para investir bem o teu dinheiro. Dificilmente tu vai conseguir investir bem o teu dinheiro por meio dos bancos, certo? O que acontece? Peguei de 3 bancos aqui para te mostrar. Olha qual é a taxa de administração cobrada no Banco do Brasil, 1,95%. A do Santander, 2,20%. A do Bradesco brilhante, olha o nome, é brilhante. O que acontece? 2,5% de taxa de administração. Então vamos lá, quanto que está o CDI hoje? Quanto que vai render aproximadamente o investimento hoje nesses fundos aqui? Lembrando que o CDI está caindo, a nossa taxa de juros está caindo, tende a ir lá por uns 4%. Imagina, se chegar a 4%, nesse caso aqui vai render 2,05%, porque 4 menos 1,95% no ano. Nesse aqui vai render 2,2%, esse aqui vai... 4 menos 2,2 vai render 1,8, esse aqui vai render 1,5%. A inflação vai ser mais do que isso, eu vou ter rendimento real negativo. No cenário hoje, no momento que eu estou gravando essa aula aqui, o CDI está em 5,4%. Então, aqui eu vou ter um rendimento um pouco maior, 5,4 menos 1,95, vamos fazer a conta. 5,4, 1,95, para não ter chance de falhar, 3,45% vai ser o meu rendimento. Eu teria um rendimento maior se eu investisse na poupança. Aqui nesse caso, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver qual que seria a rentabilidade da poupança aqui para fazer essa comparação. 5,4,7 vezes. A poupança está rendendo hoje, nesse momento, 3,78%. Então, nesse caso aqui, qual é a rentabilidade? 5,4 menos 1,95. Minha rentabilidade é 3,45%, menor que a poupança. Nesse caso aqui, ainda menor, 5,4, aqui dá para fazer de cabeça, 5,4 menos 2,2, a rentabilidade vai ser 3,2%. Aqui, 5,4 menos 2,5, a rentabilidade vai ser, nossa senhora, vai ser de 2,9%. Certo? Então, olha o nível de rentabilidade. O nível de rentabilidade muito menor do que o da poupança. Investindo em algo que muitas vezes muitas pessoas pensam que estão investindo melhor do que da poupança. Vou sair da poupança para investir melhor o meu dinheiro, coloquei num fundo de investimento. Quantas pessoas pensam assim? Certo? E olha o que elas pagam de absurdo de taxa de rentabilidade. Certo? É só a gente olhar aqui, Elas pagam absurdo de taxa de administração. A taxa de rentabilidade é um absurdo, só que para baixo. E olha quanto dinheiro tem investido. Nesse do Banco do Brasil aqui, 10 bilhões, pouco menos, mais de 9, 9,3 bilhões de reais são investidos aqui. Quanto que tem investido nesse aqui do Bradesco? Quase 1 bilhão. Quanto que tem investido nesse do Santander? Poxa, que bom, só 40 milhões, mas ainda são 40 milhões de reais. Olha a rentabilidade. Todas as rentabilidades são inferiores à rentabilidade da poupança, até porque essa rentabilidade aqui é bruta, tem que descontar o imposto de renda, certo? Então, poxa, isso é o efeito da taxa de administração. Rende igual aos bons fundos DI do tipo simples, só que tem uma taxa de administração muito alta, abusiva. Isso faz render pouco dinheiro, certo? Ainda tem letra financeira, outros tipos de investimento, e aqui não é um bom cenário. Quais são os bons fundos de investimento? Fundos DI do tipo simples, os que efetivamente têm taxa zero de administração. Eu vou te mostrar agora. Basicamente, o que eu conheço são 3. São 3 aqui. Um está disponível no BTG Pactual Digital, o que eu invisto, inclusive, eu vou te mostrar na prática como tu pode fazer para investir. O outro está disponível na corretora Orama, esse é o nome dele, Orama DI, renda fixa simples, longo prazo. E o outro, por incrível que pareça, está disponível onde? Na Pi Investimentos, que é a corretora do Santander. Então, olha aqui, o Santander no banco cobra 2,2%. Banco Santander. A Pi Investimentos, que é a corretora do Santander, porque ele já viu que eles vão ter problemas com os investimentos daqui para frente, porque as pessoas estão ficando espertas, estão ficando financeiramente inteligentes, olha a taxa, zero. Sacanagem, né? E aí o que acontece? Existem essas 3 possibilidades. A gente pode ver aqui que o investimento mínimo no BTG é R$500. Depois que eu investir, eu posso ir investindo de 100 em 100 reais. Aqui no Orama é R$100 o mínimo e na Pi Investimentos é R$30 o mínimo. Conversão da cota para resgate. O que é isso? Eu consigo resgatar meu dinheiro em D mais zero, ou seja, pedir um dia, no mesmo dia eu tenho meu dinheiro na conta da corretora e aí eu tenho que sacar esse dinheiro, certo? Da conta na corretora. Vinícius, eu não sei como que eu faço para abrir uma conta em corretora. Tem a live número 33, live
33, onde eu falo tudo sobre corretoras, como escolher, como analisar vantagens e desvantagens e mostro com a tela do meu computador como abrir uma conta em corretora. O que a gente pode ver aqui? Ó? Vamos ver quanto dinheiro tem. Olha, tem muito menos dinheiro investido nesses fundos. Por quê? Porque eles não estão nos grandes bancos. No maior deles tem 650 milhões de reais. No outro tem 157 milhões, que é no da PI Investimentos, do Santander, e tem 92 milhões só no da Orama. E olha a rentabilidade, muito superior. A rentabilidade é muito superior do que essas outras rentabilidades, os outros fundos DI dos bancos, certo? E aqui a gente consegue até ter um detalhamento bem interessante esse buscador de fundos da Empíricos, certo? Consegue até ter o detalhamento de onde que investe cada fundo DI do tipo simples. Pode ver que esse aqui, que é onde eu invisto meu dinheiro, isso não é uma recomendação, estou te mostrando, te ensinando para tu tomar tuas próprias decisões. Ele investe uma parte em Tesouro IPCA+, com vencimento mais curto, certo? Para tentar aumentar um pouco a rentabilidade. Pouco dinheiro, bem tranquilo isso aqui. Esse outro investe só em Tesouro Selic, que é LFT, é simplesmente LFT é a linguagem da Ambima, e Tesouro Selic é a linguagem do Tesouro Direto, do programa Tesouro Direto, que é o programa por onde a gente consegue investir em títulos públicos, tá? LFT, então o Tesouro Selic, NTNB vai ser o Tesouro IPCA+, e esse outro fundo aqui é só LFT também, é só Tesouro Selic, onde ele investe. Vinícius, por que tu investe, por que tu escolheu o fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração do BTG Pactual Digital? Por quê, gente? Porque eu já invisto em um fundo de investimento em dólar no BTG Pactual Digital. E para eu não ter que estar com várias contas abertas em corretoras, por facilidade, não tem basicamente nenhuma diferença, tá? A não ser ali quem tem menos de R$500 não vai poder começar a investir por esse fundo aqui, pode começar pelos outros dois. Mas por questão de facilidade eu escolhi esse aqui, tu não precisa escolher esse aqui, pode escolher outro, não tem nenhum problema. Eu vou te mostrar agora o passo a passo para tu investir o teu dinheiro aqui, certo? Justamente esse mesmo passo a passo tu pode replicar, porque o processo é basicamente o mesmo nas outras corretoras. O que tu vai ter que fazer? Vou fazer o login aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu fiz o login, tá? Na minha conta no BTG Pactual Digital, entrei aqui no meu portfólio, vai direto para o meu portfólio, eu vou clicar em investimentos, fundos de investimentos e aplicar, certo? Eu mandei um valor simbólico aqui, que é o valor mínimo para quem já investe nesse fundo, para eu mostrar para vocês como é que funciona. Então eu vou vir aqui em pesquisar por fundo. Na verdade, eu já sei o nome do fundo, né? Mas a gente pode vir aqui em categoria, vai vir em renda fixa, tá? Que é um investimento de renda fixa. Vamos vir na subcategoria, renda fixa, cadê o fundo daí? Pós-fixado, vou entrar aqui no pós-fixado. E aí vão aparecer os fundos aqui para mim, eu vou ter que encontrar ele. Aqui, é este aqui, BTG Pactual Digital, Tesouro Selic, Simples, fundo de investimento de renda fixa. É esse aqui o fundo de investimento que eu utilizo, lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, mas que eu utilizo para investir o meu dinheiro para reserva de liquidez, certo? E para um dinheiro que eu vou ter que resgatar ou quero ter a possibilidade de resgatar em até 2 anos. Então eu vou clicar aqui em cima dele e aqui vão aparecer algumas informações para mim. E eu posso ver aqui em intervalos de 3 meses a rentabilidade, tá? 6 meses, 12 meses, que a rentabilidade dele é bem em linha com o CDI. Eu posso ver que a rentabilidade dele, comparado ao CDI, é igual, até superior nesse mês. No mês anterior deu igual, no ano deu igual, 12 meses deu praticamente igual, certo? E aqui eu consigo ver mais detalhes do fundo, se eu quiser saber mais detalhes. Interessante o que a gente saber aqui, justamente, a aplicação inicial mínima. Então, o primeiro investimento que eu tenho que fazer nesse fundo é no mínimo R$500, tá? Mas depois que eu investir R$500, eu posso estar investindo ou sacando, caso eu precise sacar, de R$100 em R$100, que é a movimentação mínima. Só que, para eu continuar investindo no fundo, o saldo mínimo de permanência é de R$500, tá? Aqui tem outras informações. Aqui é a classificação da Ambima, isso aqui é mais formalidade. Taxa de administração, taxa zero, tudo que é tipo de taxa zero. Qual é a liquidação? É em D mais zero, diferentemente do Tesouro Selic. Aqui, se eu respeitar este horário aqui, 15h30, ou seja, se até as 13h30 da tarde eu investir o meu dinheiro, ele vai estar investido no mesmo dia. Se até as 13h30 da tarde eu solicitar, eu pedir o resgate de um dinheiro, ele entra na mesma conta.
na minha conta, na conta da corretora, tá? O dinheiro entra na conta no mesmo dia. É mais uma vantagem em relação ao Tesouro Selic. E além disso, eu não preciso pagar nenhum tipo de taxa, certo? Aqui eu consigo ver histórico de rentabilidade, CNPJ do fundo e mais outros detalhes, certo? Eu vou entrar aqui então para a gente ir para a prática, eu vou clicar aqui e investir agora. Então vai abrir essa caixinha aqui de aplicação. Abrindo aqui a caixinha de aplicação, quanto que eu mandei para a corretora, só para fazer uma exemplificação aqui para a gente, R$100. Então eu vou digitar aqui, nem precisa, eu vou colocar aplicar saldo disponível, certo? Automaticamente ele já puxou o próximo dia útil como data de aplicação, porque agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, já passou das 13h30 da tarde, que é o horário limite para aplicação. Então, como eu já tenho investimento nele, eu posso investir R$100. Se eu não tivesse, a aplicação mínima seria de R$500. Então, vou clicar aqui em continuar. E aí eu vou ter que digitar o token de 6 dígitos. Onde que está esse token? Está no aplicativo que eu preciso fazer o download do aplicativo da corretora. Eu vou olhar aqui no meu celular e vou digitar o token. Vocês podem ver, não tem problema nenhum, porque ele muda. Esse token é um código que muda a cada 30 segundos. Então, aqui tem um resumo para eu tomar decisão, data de aplicação, valor ok, confirmar. Cliquei em confirmar. Ele vai carregar e pronto, operação concluída com sucesso, comprovante de solicitação enviado para o meu e-mail. Clique em OK e resolvido. O meu dinheiro já está investido nesse fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Onde que até esse momento tu investiu o teu dinheiro para resgatar no curto prazo, em até 2 anos, ou o teu dinheiro investido para reserva de liquidez? Onde que tu investiu esse dinheiro? E o que tu vai fazer a partir de agora? Vai continuar investindo lá ou vai mudar? Para onde tu vai mudar? Deixa aqui embaixo para a gente nos comentários, porque assim tu vai ajudar outras pessoas da nossa comunidade de investidores sempre em alta a realmente saberem o que fazer. Talvez algumas pessoas estejam meio com medo de mudar. Ah, não vou mudar, isso vai dar trabalho. Poxa, é um trabalhinho só que vai melhorar bastante os seus resultados. Pensa nisso com foco em vários anos de aplicação, porque tu sempre vai manter esses investimentos, tu sempre vai precisar de investimentos para o curto prazo, certo? Além disso, se tu aprendeu algo novo aqui, se fez sentido essa aula para ti, se te ajudou de alguma maneira, eu peço sim que tu deixe o teu like, se tu ainda não deixou, clica ali no gostei, deixa o like pra gente e compartilha essa aula com mais pessoas que vão se beneficiar dela. Pega no mínimo 5 pessoas, mostra essa grande diferença dos fundos DI que existem por aí, que essas pode ser a melhor alternativa para cada um tomar a própria decisão de investir o seu dinheiro para os investimentos de curto prazo, assim como eu tomei essa decisão, mostrar que nos grandes bancos são cobrados, infelizmente, tem que falar isso, altas taxas de administração para a gente investir nisso, e existem outras possibilidades, existe um outro mar, um outro mundo de investimentos muito melhor para a gente trafegar. Então pega e compartilha com pelo menos 5 pessoas, e além disso, se isso realmente te ajudou, o que tu faz agora? Tu tira um print ou tira uma foto se estiver assistindo no computador e me marca, posta lá nos teus stories e me marca @marinovinicius com a nossa hashtag da aula de hoje, que é #ByeByePapinhoDeManada. Isso aí, #ByeByePapinhoDeManada. Me marca lá que eu vou, com certeza, ter o maior prazer do mundo em repostar nos meus stories e assim tu pode me fazer várias perguntas no dia de hoje que eu vou te responder tudo ainda hoje. Combinado nosso. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nossa live, que não é live número 41. Um grande abraço e até mais.